já votaram neste veto parcial número 52. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores parlamentares, senadoras e senadores, há 1 ano e meio que eu exerço o honroso mistério de ser líder do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e hoje estamos passando esse bastão da liderança com muita alegria e orgulho para o deputado Alessandro Molon. Uma função honrosa na medida em que já foi ocupada por grandes brasileiros, por Miguel Arraes de Alencar, por Eduardo Campos, por Luiz Erundina, por muitos homens e mulheres que fizeram da sua vida pública oportunidade de servir ao Brasil. Uma honra também porque o PSB, em seus mais de 70 anos de história, sempre esteve na vanguarda da defesa da democracia, das liberdades, da justiça social, da emancipação do sofrido povo brasileiro, em quem sempre devemos ter os olhos, como nos ensinava a doutora Arraes. E uma honra também imensa, porque soubemos exercer essa representação coletiva, colegiada, líder Molon, respeitando a multiplicidade de opiniões da nossa bancada, respeitando as divergências, exercendo uma capacidade de diálogo que é razão de ser de qualquer liderança. Líder não é quem convence, líder é quem tem a capacidade de se deixar convencer e exercer essa representação em nome desse convencimento, que é muito maior do que um convencimento pessoal ou de uma convicção pessoal, melhor dizendo, porque os personalismos sempre desvirtuam a representação coletiva. Tenho absolutamente convicção de que cumprimos o nosso dever, porque soubemos zelar pelos valores programáticos que nos trouxeram até aqui, e também porque soubemos respeitar essa diversidade de opiniões, que é uma riqueza do nosso partido. Com a consciência, deputado Camilo Capiberibe, de que toda obra de valor é sempre obra coletiva. Por isso aqui também é hora de fazer agradecimentos. Agradeço a minha bancada pela confiança vigorosa que nunca me faltou. Agradeço também a todos os líderes da Casa e do Congresso Nacional, a quem sempre tratamos a despeito das divergências, que são inúmeras e que são muitas e que são medulares, com civilidade e com respeito também fui tratado por esses líderes. Agradeço aqui aos partidos e líderes de oposição, que juntos travamos muitas lutas justas em favor do Brasil. Agradeço aqui ao meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, na pessoa do seu presidente, o militante histórico Carlos Siqueira. Agradeço aqui, ministro Patrus Ananias, ao meu estado, Pernambuco, de libertárias tradições, que me permitiu estar aqui a segunda vez, pela generosidade do seu povo e representando essa tradição insurgente, que é o nosso maior patrimônio. E o faço na pessoa do companheiro e amigo, o governador Paulo Câmara. Agradeço aqui aos servidores da liderança do PSB e do meu gabinete, de cuja qualificação técnica resultou a atuação vigorosa e qualificada que teve o PSB nesse período. Agradeço aqui também aos presidentes das duas casas, ao senador Davi Alcolumbre e ao presidente Rodrigo Maia, que nesse período, em todo esse período em que foi presidente e que é presidente da Câmara, sempre me tratou com deferência e distinção e sempre reagiu com a energia necessária quando a democracia e o parlamento brasileiro foram atacados. Mas eu tenho uma grande satisfação nesse momento, que é precisamente de passar a liderança do Partido Socialista Brasileiro ao deputado Alessandro Molon, de mãos limpas, de mãos honradas, de visão republicana, de uma compreensão de que as forças progressistas precisam abandonar os dogmas do passado para construir o futuro do Brasil. Molon, eu tenho certeza
que o PSB, junto com muitas forças políticas que se opõem a esses arreganhos autoritários, que essa casa tem o dever de reagir com toda a veemência, juntos, sob a sua liderança e dos que virão depois, nós haveremos de construir um Brasil diferente. O momento é grave, os tempos são sombrios e reclama altivez, coragem, desassombro na defesa da democracia e espírito público para reagir a essa selvageria liberal que desconhece o Brasil profundo e que desconhece as necessidades de regiões de brasileiros que vivem à margem da produção de uma riqueza que, se serve a poucos, não serve ao Brasil que queremos. Eu tenho absoluta convicção de que o nosso maior desafio é reconquistar a confiança da sociedade e, pela dimensão dessa tarefa, peço a Deus que nos ajude a obtê-la. Um período dramático da vida brasileira, que um presidente da República, desconhecendo a sua tarefa, amesquinha essa presidência quando viola a Constituição e a agride como agrediu ao estimular passeatas que se opõem contra o Poder Legislativo e contra o Supremo Tribunal Federal. É patética a cena de hoje de manhã, o presidente da República, para tentar minimizar os parcos resultados do seu governo, comprometidos pelo seu comportamento indigno, como disse o ministro Celso de Mello, tenha usurpado a faixa presidencial para colocar um comediante para falar de resultados que, evidentemente, o Brasil todo acompanha com muita preocupação. Por isso aqui, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, é com grande orgulho que cumpro hoje esse tempo de líder do meu partido, PSB, sabendo, e estou convicto disso, de que velei por esses valores que nos trouxeram até aqui e certamente vão nos levar muito adiante. E tenho confiança na nossa bancada, parlamentares que se ocupam de defender o interesse daqueles que não têm visibilidade nenhuma. Deputado Wilson da FETAENG, Vossa Excelência, que representa a agricultura familiar nos rincões das Minas Gerais. Todos nós estamos convencidos de que a monumentalidade do tamanho dos problemas do Brasil não nos permite ter visões curtas, isoladas, extremistas. A solução desses problemas reclama muita unidade, reclama a unidade de todas as forças progressistas, para além da condição de oposição ou não, para construir um Brasil diferente, que ecoa nos sonhos e nas esperanças de muita gente que espera do Congresso Nacional o resgate dessa confiança. Por isso, de modo muito, absolutamente tranquilo, de que cumprimos a nossa tarefa com rigor, eu quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, de que esse Congresso Nacional, ele precisa afirmar a sua palavra. Nós queremos que o Brasil dê certo. Todos nós vimos aqui a palavra do PSB, reconhecendo a opção democrática do povo brasileiro para eleger Bolsonaro, mas não podemos minimizar os ataques que têm sido feitos diariamente por pessoas e figuras eminentes do seu governo, como o general Augusto Heleno, que precisa vir aqui neste plenário do Congresso Nacional explicar a sua palavra completamente fora de propósito de acusar de chantagistas numa matéria que estamos votando, e estamos votando aqui pela manutenção desse veto por responsabilidade com o Brasil, mas não temos nenhum temor de nenhum general, porque soubemos resistir às baionetas e o meu... Para concluir, presidente, eu sou de um estado em que o governador de Pernambuco, que foi convidado a renunciar para não ser preso, e disse, doutor Miguel Arraes, naquele momento, que ele jamais negociaria aquilo que o povo pernambucano lhe conferiu nas ruas do Recife, que jamais ele negociaria um mandato popular que lhe foi conferido pelo povo da sua terra para receber qualquer tipo de privilégio, e que aquele mandato o acompanharia enquanto ele vivesse e enquanto durasse a outorga que lhe foi dada pela legitimidade popular. É nisso que acreditamos, na democracia, num Brasil diferente.
muito diferente, seguramente, do Brasil que estamos assistindo, mas vamos sonhar, vamos ter esperança, sucesso, líder Molon, vive o PSB!